ar com mais uma edição do Citronizados podcast oficial da loja Citron. E hoje estamos recebendo aqui ele que é natural de Vargem Alta e hoje é um dos grandes nomes aí da música no nosso estado do Espírito Santo. Já conquistou aqui a região do sul do estado, agora está aí expandindo o seu trabalho para a região da Grande Vitória, para todo o estado. Já tocou em toda a região sudeste do Brasil. Ele que é um dos grandes parceiros da Citron, nosso grande amigo, e aceitou hoje o convite para estar aqui conosco, falando sobre a sua carreira na música, falando sobre seus projetos e falando também sobre o seu álbum que foi recém-lançado agora no ano passado. Lançamento aí que está disponível em todas as plataformas digitais. É uma grande honra receber aqui nosso amigo Rony Silveira. Aí, Léo, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigado. E para a gente começar, Rony, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, sobre quem é Rony Silveira. Com certeza, Léo. Primeiramente, obrigado a você, Citron, né, por esse convite de estar participando desse podcast aqui, né? Cachoeiro de Itapemirim, essa cidade aqui que eu morei por muitos anos. Inclusive, acho que dá até para pegar um gancho nisso, porque foi a cidade onde eu comecei, né? Assim, depois de Vargem Alta, trabalhar profissionalmente com música. Eu vim para cá com 18 anos em Cachoeiro de Itapemirim, né? Antes eu morava em Vargem Alta, sou natural de Vargem Alta, como você disse. E lá eu iniciei tocando na Jurassic Band, né, que é uma banda conhecida de rock aqui na região também. E depois vim morar em Cachoeiro, comecei a trabalhar em diversos projetos aqui de estilos, né, diferentes, como bandas baile, né, o Badalados, né, foi a banda que me recebeu aqui inicialmente aqui em Cachoeiro. Toquei por muitos anos na Badalados, então assim, muita gratidão a toda a galera da banda por tudo que eu aprendi, né? Aprendi muito com a galera de Cachoeiro aqui. E aqui é um celeiro imenso de músicos, né, de artistas, então foi um aprendizado incrível estar aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Então eu comecei tocando na bandinha marcial da escola, né, 12 anos por aí, e aí sempre me interessei muito por instrumentos percussivos, então ficava batendo em tudo que era coisa e tal. E aí meu pai, eu acho que percebendo esse interesse meu, ele conseguiu um professor de bateria para mim na época. Opa! Escuta o podcast aí, então. Mas meu pai viu meu interesse, né, no instrumento da bateria, instrumentos percussivos, conseguiu uma aula para mim na época, não tinha professor, né, enfim, não tinha escola nem nada, então ele conseguiu um professor para me ensinar por um tempo. E esse professor também ele foi muito importante, porque além dele ter me ensinado, ele conseguiu uma bateria para mim que eu não tinha. Então, fiquei por um tempo usando essa bateria e tal, até meu pai comprar uma, né, pra eu começar a desenvolver mais esse trabalho como baterista. Aí, no ano seguinte, eu já tocava na igreja, tocava em bandas, assim, a gente montava lá com os amigos e tal. E aí, comecei a tocar profissionalmente, assim, com a Jurassic, né, muito novo, já com 14 anos, eu tocava na Jurassic Band, e aí a gente começou a fazer shows aqui pela região sul, assim, Castelo, Venda Nova, Cachoeira, a gente tocou muitas vezes, enfim, toda a região sul do estado aqui, algumas vezes também pra região da Grande Vitória e tal, né? Mas quando eu vim para Cachoeiro morar aqui, aí já foi com o intuito de trabalhar 100% com música e trabalhando com estilos diversificados também, né? Como baterista. Então eu toquei em banda de sertanejo, toquei em banda de axé, em banda de pagode, samba, né, e tal. E foi muito interessante, assim, que eu aprendi mesmo todos os estilos, né? Todos os ritmos, né? Jazz, blues, enfim. Então, devo muito a Cachoeiro de Itapemirim e a galera daqui, né? Por tudo que eles me ensinaram. E você, como você mencionou, você já tocou nessas diversas bandas, incluindo, até separei aqui uns nomes. Ah, legal. Ó, você dividiu os palcos do nosso grande parceiro, o Haroldo Sampaio. Haroldo Sampaio, sim, com certeza. Bandas Estado de Sítio. Estado de Sítio. Jazz Band, como você falou, Polifonia, Projeto Feijoada, Soturno Jazz Band e muitas outras. Isso aí. Conta pra gente um pouco das suas experiências com essa galera. Ah, cara, vou começar pelo Haroldo, porque assim, o Haroldo, ele foi, junto com o Badalados, foi o cara que me inseriu nesse universo da música instrumental, né? Do jazz, do blues e tal. Então, assim, comecei com... No mesmo período que eu comecei a tocar com o Badalados, eu comecei a tocar com o Haroldo também, né? Então, cara, a gente fez diversos shows icônicos. A gente fez um show no Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras, 2014, cara. Eu tava com 20 anos. Fui tocar no Jazz e Blues, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto aquilo. Fiquei, assim, impressionado com tudo, né? E aí a gente fez um show lá muito massa, assim, emblemático pra mim, assim, pra minha carreira e tudo. Né? Ano passado eu voltei lá 10 anos depois, né? E aí foi muito massa, enfim, rever tudo, né? Como que
as coisas mudaram na minha cabeça no sentido de compreender, né, e tal, e graças a essas oportunidades, né. Badalados também, cara, uma banda que me ensinou muito, porque foi através dali que eu comecei a aprender estilos diferentes, variados, né, e tal, né, e a gente fez muitos shows também aqui na região, foi a banda que eu mais toquei, eu acho, aqui na região sul, aqui junto com a All Night também, que é a banda de baile, né, que eu entrei depois, Polifonia de Alegre e Estado City também, né, foi uma era alegre que eu vivi e ainda vivo, né, mas hoje a gente tem um ritmo um pouco mais tranquilo e tal. Mas, enfim, a Polifonia, a banda que me inseriu aí nesse universo da música popular brasileira, né? Porque é uma banda que misturava música popular brasileira com rock. Então, pegava versões de samba e transformava em rock, né? De artistas aí da nossa música popular brasileira, Gilberto Gil, Rita Lee, Raul Seixas, Caetano Veloso, essa galera toda, Roberto Carlos, né? Então, foi muito massa também. Então, eu costumo dizer que se hoje eu aprendi o que eu aprendi é porque tiveram pessoas que me passaram, né, esses ensinamentos aí, musicais, né, e tudo mais. Uma galera muito massa. E você tem aí essa mistura de vários estilos, né? Jazz, rock, MPB. Exatamente, eu acho que é por isso, cara. Eu acho que a minha formação, ela começou no rock, mas depois eu fui abrindo para outros estilos e eu lembro que quando eu pegava um estilo, eu sempre falava, pô, muito legal essa parada aqui desse estilo, assim, a forma de tocar, o ritmo, né? E aí eu acho que isso agregou muito para que eu pudesse construir uma carreira, né, com essa mescla de estilos, de sons, de ritmos, né, sonoridades e tal. Então, com certeza fez muita diferença, assim, para mim, assim. E eu gosto disso, né? Vamos misturar as coisas, né? Com certeza. E falando agora, como você falou agora sobre o festival, você falou do festival lá de 2014, pesquisando ali sobre sua história, eu vi que você participou de vários festivais. Não só no Espírito Santo, como na região sudeste inteira. Sim, verdade. Conta pra gente qual foi o festival mais memorável entre eles que você participou. Nossa, cara, tem vários, hein? Mais memorável, tem que pensar aqui, porque, ó... Cara, ó, é porque, assim, o Espírito Santo, ele tem regiões muito, assim, muito lindas, né? Todas as regiões que eu conheço, pelo menos, assim, são maravilhosas. Tem a região do Caparaó, né, que eu gosto muito, assim, onde eu toquei já lá em alguns festivais, como, por exemplo, o Festival de Jazz e Blues de Pedra Menina, que foi em 2022. Incrível que você via aquela cordilheira do Pico da Bandeira atrás, assim, cara, aquilo fantástico. Também teve o Festival Holístico também, de Patrimônio da Penha, né, que mostrava um pouco das raízes do pessoal que foi morar ali, que criou aquela vila e tal. Muito maneiro. Festival de Iguaçuí, de Inverno de Iguaçuí, fantástico também. Assim, muitas atrações incríveis, né? Muito bom gosto musical. E muitos artistas aqui da região se apresentando também, né? Enfim, cara, eu acho que eu vou ficar falando aqui o dia inteiro aqui, porque realmente a região sul do Espírito Santo sabe fazer evento, assim. Eu acho de muito bom gosto os eventos produzidos aqui na nossa região, né? Tanto os eventos maiores quanto eventos menores. Aqui, no ano passado mesmo, em Cachoeira, a gente tocou no Arte Breja, que foi muito maneiro, porque foi uma mistura de várias atrações aqui da região, né, de estilos diferentes, mas assim, com bom gosto incrível, a galera curtindo todos os shows, muito maneiro mesmo. Muito bom. São mais aí de 15 anos de carreira, como músico aí no seu cenário musical, mas lá em 2018 que você começou a sua carreira solo. Sim, certo. Como foi essa transição? Como foi esse processo de sair ali, participando de grupos para iniciar a sua carreira solo? Pois é, né, velho? O pessoal às vezes até duvida um pouco assim, fala, pô, mais de 15 anos, tá? Mas é porque eu comecei muito novo e eu comecei tocando bateria, então por um bom tempo a minha carreira foi profissional, foi apenas como baterista, né? Até aí por volta de 2017, 2018. Aí em 2018 eu comecei a cantar, eu já cantava em casa e tal, assim, mas não profissionalmente, eu comecei a cantar e comecei a desenvolver minha carreira. Mas se você for pensar no aspecto de lançamentos autorais, músicas minhas, a minha carreira começou tem 2 anos, cara. Começou em 2023, né? A primeira música lançada foi em 2023, né? E essa transição, eu acho que ela surgiu de um interesse que eu já tinha há um tempo, né? Mas ainda não sabia como dar esse passo, né? Porque, assim, quando você tem uma carreira já formada, né? Com shows, com uma agenda legal e tal,
e aí você decide tomar uma iniciativa de começar uma coisa nova, sempre dá aquele medo, né? Você fica, pô, será que vai dar certo isso? Será que vai pra frente e tal? Então, acho que por muito tempo eu tive um pouco desse medo. Nunca quis deixar de tocar bateria, mas eu sempre quis iniciar essa carreira como cantor, né, e tal. Né? E aí, em 2018, eu comecei a cantar, fazer voz e violão em barzinhos e tal. E aí, as coisas começaram a fluir, né? Até chegar a pandemia, a gente teve que dar uma segurada, mas isso aí aconteceu pra todo mundo, né? E aí, a partir daí, depois as coisas voltaram a acontecer, né, de novo, né? Então, acho que essa transição, na verdade, ela foi por isso, assim mesmo. Por essa vontade que eu sempre tive de cantar. Porque eu sempre cantei desde novo, sabe? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu me apresentei cantando e tocando bateria, né? E aí, quando foi até, inclusive, na pandemia, que eu falei assim, pô, cara, quando eu comecei cantando e tocando bateria. Eu acho que eu vou voltar a fazer isso. E aí foi quando eu voltei a cantar e tocar bateria, fazer shows assim e tal. E a galera até tem curtido muito, né? Gravei, né, uma live session assim. Então eu acho que foi disso assim mesmo, o interesse de iniciar essa carreira que eu já tinha há um tempo, mas que ainda não tinha tido, né? Enfim, a iniciativa. Acho que faltou iniciativa. Agora, fala um pouco pra gente sobre os seus projetos na sua carreira solo. Na carreira solo. Aqui no... Pelo menos assim, pelo que eu conheço no nosso estado, Espírito Santo, é um estado relativamente pequeno, no sentido de comércio, assim, de shows mesmo, né? De você ter um número de shows legal, de fazer uma quantidade relevante de shows, né? E naturalmente aconteceu de eu começar a entrar em muitos projetos. Por quê? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Porque sempre falta baterista, cara. Sempre falta baterista. Todo baterista que você conhece, você pode procurar que ele vai ter 3, 4, 5 projetos. Sempre. E assim foi comigo. Na época eu tocava, né, aqui em Cachoeiro eu já tocava com a Jurassic Band, tocava com o Haroldo, tocava com o Badalados. Aí começaram a me chamar pra fazer alguns shows freelancers e tal. Aí surgiu uma oportunidade de tocar com Polifonia, que foi no Festival de Cerveja de Muqui. E essa história é muito engraçada, cara, porque foi assim, eu conheci o baixista, né, que é o Aloysio, que é o baixista do Estado Sítio, né, o Aloysio Suede. E aí eles precisaram de um baterista pra substituir o baterista da banda, que não ia poder ir. Aí ele me ligou e falou, pô, cara, será que você pode ir nesse dia e tal? Eu falei, pô, posso sim. Aí ele falou, então, a gente só precisa marcar um ensaio. Isso aí, tipo assim, faltava, acho que uma semana, mais ou menos. Você pode tal dia? Eu falei, pô, cara, não posso. Aí, e tal dia você pode? Eu falei, cara, não posso. E tal dia, rapaz, não posso esses dias, assim, já tinha coisas marcadas e tal. Aí ele falou, pô, não tem como ensaiar. Eu falei, rapaz, não tem não, mas se vocês me mandarem as músicas aí, eu dou um jeito, né, e tal. Aí ele falou, beleza, vou procurar outro batera aqui, qualquer coisa eu te falo. Aí não conseguiram, aí eles foram me mandar a gravação de um show que eles tinham feito lá em Alegre, no Festival de Alegre até. Aí eu fiquei, cara, ouvindo aquelas músicas e tal, pra poder pegar. Na época eu não tava com bateria em casa, fiquei ouvindo. Chegou no dia do show, conheci a galera da banda no dia do show, antes do show começar. E a gente tocou e o show foi massa pra caramba, cara. Foi muito maneiro, porque eu ouvi muitas músicas, assim. Furou o disco. Então, assim, enfim, tem histórias emblemáticas com várias bandas, né? E, enfim, aí depois tem, pô, Badalados, a gente abriu vários shows nacionais. A banda All Night também, a gente, né, fez... Até hoje a galera fala muito dessa banda, né? Pelo trabalho que a gente desenvolveu, né? De trazer um repertório mais moderno, né, para eventos como casamentos, formaturas e tal, né, Estado de Sítio, música, disco lançado, videoclipe lançado, premiado, a gente teve videoclipe premiado no ano passado, então assim, muita história, cara, pra essa galera aí. Enfim, aí hoje eu tenho os projetos cantando, né, autorais, ou não também, né, mas enfim, tem o projeto solo meu, que é o principal, onde eu apresento as minhas músicas, né, como as músicas agora eu tô trabalhando mais as músicas do último EP, né? O EPC, né? E a gente tem feito alguns shows de lançamento, fizemos aqui em Cachoeiro, né? Recentemente em Iriri, em Vitória, né? Que é com a banda completa. Inclusive, o nosso baterista também é o nosso gerente da Citron, né? Nosso amigo Isaías. Um abraço aí. Junto com o Matheus Mesquita também, os dois tocam comigo. E além disso, eu tenho, assim, formatos, né? Voltando lá no início onde eu tava falando,
né? É interessante que a gente trabalhe com formatos aqui no Espírito Santo para que a gente possa atender, né, enfim, todas as necessidades aí do público. Então tem o formato tri, que é onde eu canto, toco bateria, né, que é bateria, baixo e guitarra, né? Tem o formato acústico também, que eu faço shows acústicos e tal, né? Tem um projeto de jazz aqui ainda, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, que é o Soturno Jazz Band, que esses caras que são os mestres da música aqui, nossa, me colocaram aí nessa banda, aprendi muito com eles, cara, que é o Arício Távaro, Fábio Coelho, Marcelo Beato, né, e Fábio Coruja, só... Sim, cara, total, grandes referências, aprendi demais com eles ali, os caras chegaram com as músicas difíceis lá, mano, eu falava, meu Deus do céu, tem que aprender isso aqui. E aí, pô, comecei a estudar, fiz aula com o Kiko Freitas, que é o batera do João Bosco, fiz aula até com o Aquiles Priesta também, né, oportunidade lá também, enfim, para poder desenvolver, consegui desenvolver muita coisa. Inclusive, na época, eu tocava no Projeto Feijoada também, né, foi muito bom para poder desenvolver o samba, né, e tudo. E hoje, assim, tem um projeto de jazz novo que eu formei lá em Vitória, né, que é o Jazzeira, e a gente também está trabalhando agora um formato de jazz voltado para MPB, né, e tal. Uma mistura aí de jazz com música popular brasileira, né? Tá bem legal. E hoje você tá com residência fixa em Vitória? Cara, é fixa, mas não é fixa, porque, assim, eu considero a minha casa, né, hoje, mas eu tô sempre aqui em Cachoeiro de Itapemirim, né, em Vargem Alta, né, mas hoje eu tenho residência fixa em Vitória, moro lá, né, tô conhecendo também, né, o círculo, né, musical, enfim, de artistas, né, grupo de artistas lá da região, uma galera muito massa, tem me recebido muito bem também, né, tem feito parcerias já, né, e tem sido muito bom, cara, tá conhecendo esse novo espaço, né, que eu não conhecia, esse espaço cultural, artístico, musical, né, da Grande Vitória. Então, por que eu te perguntei sobre essa questão da residência fixa? Porque você, que é natural aqui de Vargem Alta, você que já conquistou, né, podendo assim dizer, toda a região aqui do sul do estado, você migrou para a Grande Vitória. Como que está sendo esse processo de migração para lá? O seu trabalho artístico por lá? Como que está sendo para se adaptar? Como que está sendo você interagir, conhecer novos? Porque o cenário lá é muito maior do que aqui. Sim. Uhum. É diferente de uma certa forma, né? Porque as regiões sempre são diferentes, né, cara? Impressionante. Por menor que seja o nosso estado, assim, né? Às vezes a gente fala menor comparado ao país, né? O Brasil, mas também não é pequeno assim, né? Mas enfim, de qualquer forma, você vai tocar em regiões aqui do nosso estado, você percebe a diferença dos públicos, né, e tal. E lá é a mesma coisa, né? Lá eu cheguei lá, eu comecei a notar, né, os interesses, né, do público lá, os tipos de público, são vários, né? Os artistas também, né? Tem uma galera muito maneira lá, né? Tenho aprendido muito também com a galera de lá. E eu realmente fui para lá também para mostrar um pouco do meu trabalho, para poder apresentar para as pessoas lá da região da Grande Vitória, né? O meu trabalho, né? Como cantor, como músico, enfim. Apresentar as minhas canções, né? E tem dado muito certo, a galera tem gostado bastante, né? Tem ficado muito satisfeito com o resultado aí, né? Da divulgação das minhas músicas, né? E dos shows também que eu tenho feito, né? Toquei alguns festivais lá já. Então tem sido muito gratificante. E agora a minha missão agora é apresentar para as pessoas da nossa região alguns artistas de lá, né? Que eu tenho feito parceria, né? E em breve vou estar trazendo eles para cá para se apresentarem comigo por aqui. Vai ser massa. Vou levar eles para Citron lá para conhecer. E nesse meio tempo aí você lançou o single Emocionado. Uhum. Foi em participação junto com o Dan. Com o Dan Branch, exatamente. Então, o Dan é um amigo que eu conheci aqui em Cachoeiro, né? No período que ele estava morando aqui, ele já tinha morado uma época em Vitória, veio pra Cachoeiro, passou um tempo aqui, e aí eu tava morando aqui na época, a gente ficou amigo e tal. E aí, logo em seguida, ele voltou pra Vitória, né? E aí, quando eu fui pra lá, a gente começou a trocar ideias, se encontrar de vez em quando e tal. Falei das composições, né, que eu tinha, que eu já tava trabalhando pra lançar. E aí, o produtor desse EP é o Thiago Arruda, que também é da nossa região aqui, né? Guitarrista incrível de Iguaçuí, né?
mas hoje em dia ele mora em Vitória, né? E ele que produziu todas as minhas músicas até hoje, né? Produtor maravilhoso. E aí ele produziu esse EP, a gente estava em trabalho de produção e tal, e eu queria gravar as vozes, né? Num estúdio lá. Das outras vezes eu tinha gravado em casa mesmo, mas eu queria gravar em um estúdio lá em Vitória. O Dan tá com um estúdio novo lá, um estúdio que ele tem em parceria com o Léo Chamon lá, que é o Selva Rec. E aí eu perguntei a ele se poderia gravar lá, a gente combinou, e aí eu fui gravar as vozes, né, do EP lá. Aí nisso daí eu mostrei as músicas pra ele gostou bastante. E eu já tava pensando em convidar alguém pra fazer uma participação no EP, porque eu sempre tive essa coisa de tentar colocar alguns artistas juntos, assim, porque eu acho que tem que somar mesmo, sabe? A galera tem que se juntar mesmo, que quando a galera se junta as coisas acontecem, né, super bem, assim, muito melhor até. E aí ele ouviu as músicas, gostou bastante, né? E aí eu tava pensando quem eu poderia chamar e tal. E aí eu falei, cara, essa música aqui eu acho que tem muito a ver com o Dan, assim. E ele tinha eu lembro que ele falou, nossa, muito massa essa música e tal. E aí eu falei assim, pô, você não quer cantar essa música aí comigo, não? Assim, aí ele falou, pô, bora, vamos lá, vamos gravar. E aí foi isso, assim, eu já tinha gravado essa faixa inteira já, vocais, tudo. Aí eu falei com ele, pô, você não quer não gravar essa música aí? Eu acho que vai ficar massa, cara, se você fizer e tal, acho que combina com sua voz. Ele falou, pô, maneiro, acho muito massa, vamos fazer com certeza. Aí convidei ele e aí ele foi cada vez entrando mais no processo, porque antes ele ia gravar só gravar as vozes pra mim. Aí eu chamei ele pra participar dessa faixa, né, de Emocionado. E aí depois ele entrou na fase de mixagem, né, das músicas também, junto com o meu irmão, né, o Renan Silveira, que faz as mixagens das músicas. E aí ele entrou junto com o Renan, fez as mixagens junto com o Renan. Então, assim, ele também foi uma pessoa muito importante, né, teve um papel muito importante no lançamento desse EP, na finalização desse trabalho, né, como gravando e participando e mixando e tudo mais, né. Artista impecável, né, cara. Impecável. Cachoeira só tem gente boa, cara. Agora, falando sobre o seu lançamento mais recente, que é um dos pontos mais importantes do episódio de hoje, que é o álbum C. Sim. Está disponível, como eu falei no começo do episódio, em todas as plataformas digitais. Então, para quem estiver assistindo e quiser não, é importante sair desse episódio e vai escutar quando o episódio terminar. Isso aí, galera. Bora ouvir. Pesquisando sobre o álbum, eu vi que cada faixa ali tem o seu significado. Uhum. E o que esse álbum significa para você? Cara, esse álbum, ele meio que é uma coisa que eu tava querendo fazer desde que eu comecei na carreira como cantor, assim, né? Porque tem músicas... Pra você ter ideia, o meu primeiro EP, ele é mais novo do que esse. Esse EP é um EP que eu já estava trabalhando ele antes do primeiro, que é o Tão Alto, né? Que fala sobre o Espírito Santo, as Montanhas Capixabas e tal. Né? E esse eu já trabalhava ele desde 2018, 2019, algumas canções, né? Já tinha feito. Inclusive a faixa C, que é a faixa título, já tinha feito já. Né? E é um álbum que eu já vinha trabalhando há muito tempo, porque ele tem um ponto-chave que eu acho muito interessante, assim, dentro das minhas composições e dentro da arte também, de uma forma geral, que é a gente realmente falar sobre, né, a vida, né, enfim, o processo de viver, né, do ser humano, as fases da nossa vida, as coisas por qual a gente passa ou tem que passar, né, enfim, os desafios que a gente tem que enfrentar, os sonhos que a gente quer realizar, né, e eu acho que esse EP, ele meio que para passar isso para as pessoas, né, passar essa mensagem para as pessoas, né, cada música tem assim um tema, né, específico, mas todas de certa forma falam da mesma coisa, que é sobre, né, a nossa existência, enfim, né, e eu queria passar isso para as pessoas, mas também é um pouco do que eu acho sobre a vida, né, sobre como a gente deve viver, a forma como a gente deve pensar, e não que as pessoas tenham que fazer exatamente isso, mas é interessante que as pessoas ouçam também e tirem as suas próprias conclusões, né, sobre a vida, sobre como as coisas estão para elas, como podem ser, né? Enfim, trazer boas energias, enfim, acalanto e inspiração também, né? Para seguir aí na vida. Então, esse é o meu maior trabalho, eu considero hoje, né? O EP, né? E espero
enfim, futuramente trazer novos bons trabalhos e melhores, enfim, cada vez tá melhorando aí, né? E qual foi a faixa que você mais gostou? Cara, às vezes muda um pouco, você acredita? Porque aí a gente faz uma e fala, pô, muito massa essa, cara, e tal, aí, pô, muito da hora e tal. E aí vem uma outra e você fala, pô, essa ficou muito boa, aí você fica, e essa também, essa também. Então acho que tem alguns momentos, né? Mas assim, falando num aspecto mais assim, seletivo, separar, vou separar aqui, porque senão fica muito difícil responder. Emocionado é uma música mais pop, então eu acho que pra esse público pop e tal, a galera que gosta de ouvir um som no rádio e tal, eu acho que a música tá super legal. Quando eu escuto, eu falo, pô, tá muito massa e tal, o resultado ficou bacana, né? A música Saída foi uma música que me surpreendeu muito, cara, porque ela é a última faixa, né, do disco, e eu falei, cara, eu acho que as pessoas não vão gostar dessa música. A música tem muita letra. Tipo, a letra dela é muito grande e tal, né? E acabou que hoje ela, depois de Emocionado, né, que também saiu como single antes, né, então, é a música mais ouvida do EP hoje, a faixa Saída, né? E agora, recentemente, né, eu vou lançar o videoclipe de Até, né? Eu já lancei o videoclipe de Emocionado, vou lançar o videoclipe de Até, eu não sei quanto que vai ao ar essa entrevista, mas já pesquisem aí no YouTube aí. Isso aí. Pesquisa no YouTube videoclipe de Até, que pode ser que já tenha saído, mas se não saiu, fiquei ligados também, né? Que é a faixa 2, né? Que também é uma música que eu gosto muito, porque ela tem um formato um pouco diferente, e eu tentei passar isso dentro da música também, porque a música fala sobre a correria do dia a dia, né? Essa coisa da gente nunca conseguir parar às vezes e tal. E a maioria dos refrões, eles são mais animados do que as estrofes das músicas, né? Você vai crescendo ali e tal, e quando chega no refrão, tá lá em cima, né? Essa música é o contrário, ela começa mais rápida, mais animada e tal, e no refrão ela dá uma acalmada. E é justamente esse o ponto-chave, assim, da música, né? Para que a gente possa... A gente tá nessa correria, mas em algum momento a gente precisa parar um pouco, respirar, tal, dar uma descansada na cabeça, né, etc. Então a ideia é meio que essa, assim. E a faixa Ser, cara, ela é meio que meu xodó, assim, porque foi uma das primeiras músicas que eu já lancei, né? Que eu escrevi. Cara, foi uma das primeiras, assim. Do EP foi a primeira música, né? E eu gosto muito dela, gosto muito da letra. Muita gente vem falar comigo, né, sobre a letra dessa música, que ela saiu de um poema, na verdade. Eu tinha escrito um poema. E aí, um dia eu peguei esse poema e falei, pô, cara, acho que eu consigo fazer uma música aqui. Aí eu fui, fiz a música, e aí, enfim, na época eu comecei a tocava nos barzinhos e tal, e já tem um tempo, assim. Então ela meio que representa um pouco a minha carreira até hoje, assim, porque foi meio que o ponto de partida, né? Foi a primeira faixa que eu fiz que eu falei assim, pô, eu preciso lançar essa música, entendeu? Então cada uma tem a sua particularidade, entendeu? Cada uma tem a sua história ali por trás. Tem a sua história, exatamente. Não consigo nem dizer qual que é a preferida. Bom, agora saindo um pouco da sua carreira como músico, mas ainda falando sobre música. Uhum. Você é um dos responsáveis pela escola de música lá em Vargem Alta. Sim, a música, né? A música, que é uma das nossas escolas parceiras, inclusive. Sim, exatamente. Como que foi o processo de início dessa escola? De onde veio a ideia? De onde surgiu a ideia? Como que a escola está hoje por lá? Cara, a música foi uma coisa muito inesperada, assim, porque foi na pandemia, né? Pandemia, o músico, não só o músico, né? Teve muito profissional que na pandemia não tinha o que fazer, a não ser ficar em casa, assim, não tinha como fazer nada, porque não tinha como sair mesmo, né? Mas, assim, quem é assalariado e tal, às vezes já conseguiu continuar recebendo o seu salário e tal, mas quem trabalha como autônomo, né? No caso, músico, enfim, qualquer pessoa, não tem renda, né? Ficou sem renda total. Então, foi o que aconteceu comigo. Por sorte, eu tava de mudança de Cachoeiro. Eu ia pro Rio de Janeiro, inclusive. Ia dar aula de música lá, né? E tava já vendo e tal, oportunidades lá de emprego, etc. E aí tava só mesmo fazendo uns shows por aqui, já querendo partir pra lá, mano. E tava animado de ir, assim. Aí quando entrou na pandemia, eu falei, e agora? O que eu vou fazer, cara? Aí tava na casa dos meus pais em Vargem Alta, porque eu tinha saído da casa daqui porque eu ia me mudar, né?
tava na casa deles e aí eu falei, deve ser umas 2 semanas, né? Daqui umas 2 semanas... E tá fazendo 5 anos essa semana, inclusive. É verdade, cara. No dia, eu lembro até hoje, dia 15 de março. Foi meio que o dia que acabou tudo mesmo, assim. Eu lembro que eu toquei no final de semana anterior e fui pra Alegre. Quando chegou em Alegre, já começou a cair show, assim. Tava lá ensaiando lá e a galera falando, cara, eu acho que a gente vai ter que ficar um tempo aí. Vai ser 2 semanas isso. Aí o pessoal falando, né? 2 semanas, eu falei assim, será, cara? Bom, eu pensei, eu acho que deve ser isso mesmo, né? Vamos ver, né? Aí 2 semanas não foi. Eu falei, daqui um mês, então. Nada. 2 meses, nada. Eu falei, cara, vou precisar dar um jeito disso aqui, vou ter que fazer alguma coisa. Aí começou a surgir as lives, né? Mas só live não resolve, né? Tipo assim, não era um número grande de lives. Cada artista às vezes fazia uma ou 2 no máximo. Durante o período todo fez uma ou 2, né? E aí eu tava em casa, assim, aí um amigo me procurou, Juliano Paradela, lá de Vargem Alta, médico ortopedista, meu grande amigo, inclusive. Ele me procurou e falou assim, cara, a gente tá em casa aqui, as crianças, minhas filhas estão em casa, a gente tá querendo fazer aula, assim, você acha que dá pra gente marcar e tal? Aí eu falei assim, não, claro, com certeza. Aí já tava naquele período que dava pra usar máscara e tal, né? Sair de casa com máscara, etc. Aí eu comecei a dar aula para as filhas dele. Aí depois comecei a dar aula para ele também, para as mulheres, e deu aula para a família toda. Assim. Aí nisso ficaram sabendo, aí me perguntaram, será que você pode dar aula pro meu filho, não sei o quê. Aí comecei a dar aula online também. Aí começou a aparecer um monte de aluno, cara, para eu dar aula em Vargem Alta, assim. Sem eu procurar, doideira. E aí eu comecei a dar aula e tal. Comecei a dar aula aqui em Cachoeiro também, depois que a pandemia já tinha acabado. Isso aí foi mais pra 2022, né? Calma aí, gente, que agora minha cabeça deu um bug aqui. Pandemia foi até 2020. Até o final de 2021, né? Isso, até o final de 2021. Aí depois, quando a pandemia acabou, no final de 2021 eu vim dar aula aqui. Em Cachoeiro, comecei a dar aula aqui na Teclado Prático, lá com a Cila, gente boa demais. E continuei dando aulas particulares em Vargem Alta. Cara, mas chegou um momento que eu não dava conta mais, assim, porque além de ter um número de alunos muito alto, assim, que tava aumentando, né? Tinha gente me procurando para dar aula de saxofone, de guitarra, de teclado. E eu não dou aula disso, né? De, sei lá, de um monte de coisa. Percussão. Aí eu falei, cara, aqui em Vargem Alta tá precisando abrir uma escola. Não tinha até então. Não tinha. Tem professores particulares lá, né? Alguns e tal. Mas escola não tinha. Então, às vezes, o professor lá particular, ele dá aula de, sei lá, de violão, teclado, né? Às vezes, não sei se o problema era questão de horário, que não tinha mais, enfim. Só sei que lá não tinha escola. Eu falei, eu achei que tá precisando de uma escola. Conheci algumas pessoas que faziam aula em Cachoeiro, porque lá não tinha escola aqui em Cachoeiro e tal. Aí eu falei, eu vou abrir uma escola. Até porque também eu não tava dando conta dos alunos que estavam procurando. Eu falei, e aí se eu recusar esses alunos, eles vão fazer aula onde? Às vezes não vai ter como fazer aula. Cara, tava muito legal ver a criançada aprendendo, né? Porque eu passei por uma geração lá na minha cidade que eu era um dos poucos da minha idade que tocava, que tinha uma banda e tal, né? Tanto que a galera da Jurassic, o mais novo lá depois de mim é o meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, né? Então, da minha idade ali na minha cidade tinha praticamente ninguém que tocava, né? E tava muito legal ver aquela criançada toda tocando, assim, 7 anos, 8, 9, 10. E aí eu falei, eu vou tentar abrir uma escola aqui. E aí comecei a correr atrás de professores e tal, né, para poder fazer parcerias e abrir o espaço lá, um lugar para abrir, né? Inclusive a Strom deu uma força imensa, assim. Até hoje, né, na verdade, aí a gente é parceiro. Agradecer muito. E hoje tem dado super certo, né? Tem muitos alunos lá em desenvolvimento. A gente está gravando depois do Carnaval, né? No Carnaval em Vargem Alta agora rolou palco livre lá e tiveram vários alunos da escola que já foram se apresentar lá, tocando guitarra, baixo, bateria. Então é muito legal ver, né, esse movimento se formando lá na nossa cidade de novos músicos, né? A galera mais nova, né, aparecendo e se apresentando e aprendendo o instrumento, né? Então tá sendo muito gratificante, cara, tá dando muito certo. E lá vocês trabalham vários estilos de instrumentos, né? Guitarra, corda, né? Corda, sim. Percussão, mas também é importante vocês trabalham a musicalização infantil. Sim, musicalização infantil, isso aí. A musicalização infantil, ela surgiu desde o início.
desde quando eu abri a escola, porque eu já tinha trabalhado com musicalização infantil aqui em Cachoeiro e eu tinha visto como que é importante assim o resultado que traz, né, para a criança. E às vezes é um resultado que às vezes os pais nem sabem, mas é uma coisa muito inconsciente até, assim. A criança ela absorve as coisas e aí depois lá na frente, quando ela vai pegar para aprender um instrumento, ela tem muito mais facilidade, percepção musical, né? Do que se ela não tivesse feito a musicalização infantil, né? Aprende com muito mais facilidade, desenvolve muito mais rápido, né? Então eu comecei a perceber essa diferença que a musicalização infantil faz. Colocamos a aula de musicalização lá na escola, tem muitas crianças que fazem, né, da faixa aí de 3, 4 anos até os 6, 7, aí a partir dos 6, 7 a gente já insere as crianças com o instrumento, que elas têm, né, um apreço, né, por exemplo, a criança gosta mais de bateria, gosta mais de guitarra, aí a gente coloca a musicalização com guitarra ou a musicalização com bateria, faz uma aula híbrida ali, né, e tem dado muito certo, o resultado tem sido muito satisfatório, né. Aí agora, né, com esse resultado que a gente tem conseguido, a gente recebeu convites, né, para poder criar extensões da música em algumas escolas lá de Vargem Alta. É um motelzinho, né, que tem lá, que são acho que é de crianças de 1 ano até 10 anos, mais ou menos, onde a gente tem a aula de musicalização infantil. E também uma escola, né, que é a Mavip, que é uma escola com uma proposta muito bacana de diversas aulas, não só aulas, né, de geografia, português, matemática, mas também aula de balé, aula de teatro, aula de dança e aula de música, né? Então, assim, muito legal o projeto deles, a ideia. E aí a gente também tá junto com a Mavip agora, né, com aulas de musicalização infantil e em breve também aulas de música, né, para as crianças da escola. Então, assim, tô muito feliz, cara, com o resultado de ver isso acontecendo na minha cidade, né? Na minha cidade de Natal. É muito legal mesmo. E é algo que deveria ter em todas as escolas, né? Com certeza, cara. Faz muita diferença. Se as pessoas soubessem quanto faz a diferença. Mas elas estão notando, né? Estão percebendo, assim. Tá sendo um aprendizado para todo mundo, eu acho, né? De ver a diferença que a música faz na vida das pessoas, né? Muito legal. Pra galera de Vargem Alta que tá assistindo, ou pra galera de fora, e queira se inscrever aí na música lá para fazer aulas, como que faz? Na música é só vocês pesquisarem aí @musica.escola, né, que é o nosso Instagram. Lá tem o WhatsApp da escola, né, tem também o e-mail, enfim, telefone para contato, né, e aí é só vocês ligarem e agendarem uma aula experimental, né, para poder iniciar as aulas, né, lá na música. E para quem é, enfim, aluno do Hotelzinho, né, que é o Hotelzinho Sonho Meu, ou da Mavip, que fica na Vila Esperança, também é só entrar em contato com as escolas, que elas vão estar direcionando aí para poder iniciar as aulas. E, inclusive, no mês de março, a escola agora está completando 3 anos, né? E a gente está com algumas promoções, a taxa de matrícula não vai ser cobrada, né? A gente vai ter algumas novidades aí também, alguns sorteios, né? Inclusive da Citron, que deu 10% de desconto. Sempre, né? Só para reforçar que alunos das escolas de música têm carteirinha de desconto nas nossas lojas, carteirinha exclusiva. Isso aí. Todos os alunos da escola do Rony vão receber, ele vai estar saindo daqui hoje levando as carteirinhas de 2025. Isso aí. Para vocês aproveitarem. É isso aí, 10% de desconto e tem muito mais aí para esse mês aí. A gente sempre tenta trazer algumas promoções, né, para as pessoas, para a gente comemorar aí o mês de março, que é o mês onde a escola abriu, né? 1º de março de 2022. Celebrando aí 3 anos de história. 3 anos de história, isso aí, que veio muitos. Que venham muitos. E virão. Virão, com certeza. Trabalho super importante. Para a gente entrar agora na reta final, o que a gente pode esperar para o seu futuro, na sua carreira como músico? A gente tenta sempre, né, dar o nosso melhor, né, tanto como músico, quanto compositor, enfim, né, trazer sempre o melhor para as pessoas, né, nos palcos. E aí eu pretendo agora, futuramente, estar lançando, né, músicas agora em parceria também, né, com artistas aqui do estado, porque eu acho que o artista, além de, é claro que a carreira é muito importante, né, sem dúvida, mas a gente também tem que pensar no grupo, né, num todo. Então eu acho que a música capixaba ela está crescendo muito, né, e eu acho que esse movimento é importante, ele tem que estar cada vez mais em evidência. Então o meu objetivo como artista,
além da minha própria carreira, é também desenvolver, né, elevar essa cultura da música capixaba, né, para que as pessoas possam estar mais próximos dos artistas capixabas, conhecer melhor as músicas dos artistas, participar dos shows, dos festivais. E eu acho que isso está acontecendo, eu acho que tá rolando e tenho certeza que vai ser ainda melhor aí nos próximos meses, nos próximos anos. E é isso. Sem sombra de dúvidas. E pra gente encerrar agora, você que é músico e atua ainda na educação dos músicos, deixa um recado pra galera aí. Isso aí, deixar um recado pra galera, dizer que a música, ela faz toda a diferença na nossa vida. Então, seja pra você tocar, seja pra você ouvir, seja pra você compor, seja pra você estudar, pode ter certeza que a música sempre vai trazer coisas boas na sua vida. Esse é o recado. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um episódio do Citronizados podcast oficial da Citron. Tudo vai estar na descrição aí, ó. Os links pro álbum recém-lançado do Rony, os links do Spotify dele, do Instagram, link da escola, tudo que vocês precisarem vai estar fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Rony, foi um prazer receber você aqui hoje. Prazer todo meu, nossa, obrigado, Léo. Esperamos que você possa voltar novamente no futuro contando mais histórias sobre sua carreira. Com certeza, com certeza. Estaremos sempre de boas abertas para você e para todo o pessoal lá da escola. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Citron. Tamo junto. Valeu. Valeu. É nóis.